dividir os nossos fardos. É muito bom estar com vocês. E o nosso salmo da noite está lá em Mateus 6. O texto, acho que é o texto mais conhecido de toda a humanidade, talvez, sei lá. Mas ele é muito conhecido, mas eu não consegui pensar em outro. Era ele que estava no meu coração o tempo todo. Peraí. Diz assim. Peraí. Gil! Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que estais nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, pelas sinagogas nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê no secreto te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá, no segredo. E teu pai que te vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe pedirdes. Portanto, orai dessa maneira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livrai-nos do maligno. Amém. Acompanhando lá o grupo da garagem, né? E Madaleners, e os nossos, aqueles que são mais próximos, eu estava pensando assim, quantas dificuldades nós temos passado ultimamente, né? Aí agora mesmo a Miriam perguntou lá, será que tem alguém sadio aqui? Será que tem alguém saudável nessa igreja? Eu respondi, uma boa pergunta. E acho que nós temos realmente vivido dias complicados, dias difíceis, dias cansativos, e a resposta para elas eu só consigo encontrar uma, né? É na oração. Entrar lá naquele quartinho nosso, aquele quartinho que não é aquele quartinho arrumado que você arruma para receber o hóspede. É aquele quartinho que você junta toda a bagunça lá, o sótão. Entra lá no seu bagunça, na sua bagunça, no seu sótão e falar com o pai que está em secreto, né? Claro que os amigos ajudam, a terapia ajuda, a família ajuda, mas ficar quietinha conversando com o pai é bom demais. E encurta os nossos sofrimentos, deixa o fardo bem mais leve, né? A gente sai de lá assim, deixando a bagunça do nosso lá dentro daquele quartinho, a gente sai de lá bem mais leve. Então, assim, acho que o meu convite, agregado ao salmo de hoje, é para que a gente possa deixar as nossas inquietações, as nossas dificuldades e também as nossas gratidão, porque nós temos muito a agradecer. Lá naquele quartinho com o pai secreto, que ele sabe do que a gente precisa, a gente que precisa de falar, porque a gente precisa de desengasgar, né?
E com ele não tem falha, tá? Vamos desengasgar com ele lá em secreto, que é sempre bom demais. E sem mais delongas, nós vamos para a música. Né? A música hoje é com a Ana Lúcia? Ana Luísa. Ana Luísa. Ela está aqui? Estou, deixa eu ligar a câmera. Então, liga a câmera, fala conosco, apresenta a sua música para a gente, fala alguma coisa que você queira falar sobre ela. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Venho aqui mais uma vez, sempre extremamente nervosa. Nunca é simples, mas gosto de tentar de trazer um pouco de fazer a memória de vocês esperança. São os louvores que eu mais tenho me apegado desde que me afastei do fundamentalismo, de tudo que me deixava numa prisão e eu não sabia. Então, os louvores que me trazem esperança são os que me dão força. Trazendo aqui para vocês, um pouco mais antigo, alguns conhecem, não sei se todos, mas muito gostosinho. Estão ouvindo? Está dando para ouvir? Ah, obrigada. Longe de ti, quero ficar. Onde não tenho amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade como longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar. O som do violão não está saindo? Desculpa, galera. Ana, tira o filtro. Sem querer, galera. Não sei nem como é que ele entrou. Cancelamento de rede ativado. Perdão, galera. Muito obrigada. De novo, do início? Desculpa. Vamos de novo. Bora. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Teu coração
desejo tocar, ver tua própria vida me envolver em tua presença, me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor, pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Quebra todo jugo meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor. É isso, pessoal. Ficou tão gostosinho. Espero que vocês tenham gostado. Tem sido trazido algum tipo de acalento para quem precisasse, para quem estava pensando em esmorecer, que nem eu sempre. Tem sido uma boa reflexão. Quem Obrigada. nunca, né, Ana? Pois é. Nunca? Quem nunca? A hora que... Eita! Será que Que dessa bom que vez nós vai? temos esses momentos para a gente lembrar que Ainda há na hora que esperança. tiver difícil, a gente tem onde segurar, né? Exatamente. Deus é muito bom. Amém, amém. E nos deu vocês, né? Nos deu uns aos outros aqui, né? Exato. Enoli, que está na sala, coloca, projeta para mim, Enoli, por favor, o Pix. Tem mais uma Pix música. Sim, eu ia colocar lá depois. Então tá. Eu que mando, vou colocar aqui. Enoli vai projetar para gente o Pix da garagem, para que nós possamos estar fazendo as nossas doações. Várias pessoas precisam dela e elas são utilizadas para o reino, para a implantação e para a melhoria do reino de Deus aqui na Terra, né? Não é para nada das coisas que a gente vê feias, umas coisas feias que a gente vê, umas notícias feias que a gente ouve por aí, nós não usamos, não, nós usamos para o bem do próximo e realmente para melhor proveito, para melhoria do reino aqui na Terra, né? Ajudamos os irmãos, ajudamos aqueles que necessitam, tudo dentro do nosso orçamento. Então, quanto mais conseguirmos arrecadar, mais nós poderemos ajudar aqueles que estão necessitados, né? Então, assim, será sempre bem-vinda, toda contribuição sempre será bem-vinda e será muito bem utilizada, vocês podem ter, assim, absoluta certeza, tá? O Pix está aí, quem não souber, quem não tiver, pode anotar e façam conforme os bolsos e os corações. Obrigada, Enoli. Os nossos avisos, gente, vão ser bem sucintos, como nós temos tentado fazer ultimamente. Todos os membros da garagem estão no grupo, então todos os avisos estão afixados, né? Todos os links dos grupos que nós temos, dos ministérios, estão lá, então todos os grupos têm os seus avisos. Então é só entrar no grupo da garagem, né, membros da garagem, que nós temos acesso assim, a toda a programação da semana, toda a programação, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós queremos fazer também, né? É só dar uma acessada lá que vocês vão ficar por dentro de todas as nossas atividades. E para quem ainda não é membro, é só ir lá na página do
no Instagram, no garagem.mundo, né, no link, vocês vão encontrar todas as informações, tudo o que quiser saber sobre a garagem, inclusive como se tornar membro, lá está tudo explicadinho, tudo detalhado. Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, que possa gostar de estar com a gente. Nós somos, assim, sem muita cerimônia, né? E nós adoramos a Deus assim, nós agradecemos a Jesus pelas bênçãos dele desse jeito. E os nossos corações estão ligados à nossa fé, que é Jesus Cristo. Agora nós vamos de música. Agora é a música do Tiago. Tiago está aqui? Eu estou. Está. Então, Estou por aqui. gentileza, Tiago, faça as vezes. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Eu tô aqui de férias com a minha família, mas eu mandei um vídeo pra gente dar uma meditada na letra. A gente começou com essa fala, né, de que quem está bem, né, tal, e esse vídeo é uma música do nosso irmão Chorão, Dias de Luta e Dias de Glória. Então, a gente sempre passa aí por muitos dias de luta, mas a gente tem que ter a certeza e convicção que a gente vai passar por dias de glória também. Então, vamos ouvir aí. Eu espero que fale com alguém, que toque alguém essa canção. Foi de todo o coração. Primeira vez que eu tô aqui como músico da garagem, tô super nervoso, mas espero que vocês gostem, tá, gente? Fiquem com Deus todos, amo vocês. Boa noite, meus irmãos. Vou tocar aqui uma música do nosso irmão Chorão, Dias de Luta, Dias de Glória. Beleza? Vamos lá. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã eu posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante, com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus. O dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou que vou. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Com a minha gata, a morada dos meus sonhos. Todo dia, se eu pudesse, eu estar com você. Eu já te via muito antes nos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você. Por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje eu dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade. Esse brilho intenso me lembra você. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Bye, bye. Eu estou que nem a Miriam, esperando os dias de glória. Mas se alguém disse que virão, é porque virão, né? Hoje de manhã eu falei para o meu marido, eu quero saber quem foi que cantou que será fácil, extremamente fácil.
né? Nós vimos logo cedo, saindo, pegando um trânsito de São Paulo, quem conhece sabe que é fácil por aqui. Às 6 da manhã o trânsito já estava terrível. Aí eu falei para ele, eu preciso de encontrar com aquele carinha lá que canta que dias melhores virão, porque o negócio está meio feio. Mas sempre vem, né? Os dias melhores sempre vêm. Acho que o dia que a gente deixar de acreditar nisso, acabou, né? Tem que acreditar que virão. Eu vou passar agora para nossa querida pastora Adele, querida do meu coração, acho que do coração de todos vocês. Vamos ver Obrigada, o que Robertinha. ela tem para nós, né? Vamos ver o que nós estamos precisando Amém. ouvir hoje, que ela vai falar para a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Me escutam direitinho? Tá, beleza. Então, vamos lá. Gente, boa noite, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém, igreja? E eu queria trazer para vocês hoje, quero trazer hoje para vocês uma mensagem dentro dessa temática, né, do mês das mulheres. Eu venho falar sobre umas personagens bíblicas que são muito lembradas, né, por nós mulheres, que é uma história muito polêmica, é uma treta familiar assim das mais assim absurdas, com requintes de muito drama, que é a história de Sara, Agar, Abraão, Ismael e Isaac. É uma história que mexe muito assim com todos nós, né? E aí eu quero começar falando para vocês. Vamos começar lendo lá em Gênesis. Deixa eu só começar aqui, botar no começo da minha mensagem para eu não me perder. Lá em Gênesis 16, que é o seguinte. Vocês querem abrir a Bíblia de vocês? Vou dar um tempinho. Gênesis 16. Bora lá. Eu vou fazer diferente dessa vez. Vou ler alguma coisa do Velho Testamento, né? Eu nunca faço isso, tá? Eu conversei com a Thaís que eu estava muito relutante em trazer essa mensagem, porque falar de Velho Testamento é um pouco difícil, né? Mas a gente vai fazer várias ressalvas aqui para que vocês entendam, né, por que a gente vai trazer essa mensagem, e a gente vai se situar bem para não haver confusões, certo? Então vamos lá, Gênesis 16, vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Sara deu uma pisa na menina. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Berlarrói. Eis que está entre Cádiz e Bered. Berlarrói quer dizer aquele que me vê, né, gente? E Agar deu à luz a um filho
para Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. E, gente, vamos começar falando um pouco sobre os personagens dessa história. E eu quero começar falando com vocês sobre Abraão. Vamos lá. Por que a gente considera Abraão o pai da fé? Por quê? Porque o Abraão ele foi um pioneiro da fé. Ele foi um cara que obedeceu a Deus num tempo em que o judaísmo era ali uma religião embrionária. Os costumes eles não estavam bem estabelecidos ainda. Se a gente for parar para pensar, Moisés, que escreveu aquelas primeiras leis, a lei mosaica, né, foi escrita pelo menos 400 anos depois da vida de Abraão. Porque para chegar lá em Moisés, você pensa que foi, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José, José estava no Egito, e aí o povo de Israel ficou no Egito por 400 anos, escravo, certo? E aí depois é que eles foram libertos lá, quando teve aquele rolê todo lá com Moisés. Então, foi muita água que passou embaixo da ponte, até que eles pudessem realmente começar a ter algo mais estabelecido. Então até esse tempo aqui em que Abraão, em que se passa essa história de Abraão, era uma mistura de paganismo, né, e de diferentes rituais, que hoje, se a gente for olhar com os nossos olhos, eles não são muito aceitáveis, como, por exemplo, o sacrifício humano. Então, a gente tem que pensar que o Abraão, ele não foi para a escola dominical, certo? Ele não aceitou Jesus no coração. E a gente não pode ler o Velho Testamento sem pensar nesses fatores, entendeu? Isso para a gente falar da história de Abraão, da história de Moisés, da história de qualquer um. Porque a relação deles é com esse Deus mais primitivo. E a gente tem que lembrar que Jesus veio e escreveu uma nova história, fez uma nova aliança. Mas a gente ainda fala dessas histórias porque são histórias, né, do relacionamento do homem com Deus. E é uma história, e é um Deus que a gente guarda, né, semelhanças com o nosso, um Deus que Jesus acreditava também. Então, são histórias edificantes também. Por isso que eu resolvi falar sobre essa história. E aí, o Abraão, ele recebeu várias vezes as promessas de Deus. Deus prometeu várias coisas para ele e ele simplesmente obedeceu e teve paciência e creu, apesar de tudo, apesar das circunstâncias. Apesar da esposa dele ter um ventre estéril, apesar dos dois serem velhos, né? Ele tinha 86 anos quando o Ismael nasceu, certo? Ele se arriscou a confiar e permanecer ali firme, né? E Abraão, ele é um exemplo para nós, para ensinar, para a gente pensar nos dias de hoje, né? Nesse tempo de imediatismo, que as coisas elas precisam acontecer, não é no nosso tempo, mas a gente precisa aprender a deixar um pouco a ansiedade de lado e deixar as coisas acontecerem no tempo que elas precisam acontecer. Ele nos ensina muito o valor da paciência e da esperança, certo? E Abraão, então, foi um homem que obedeceu a Deus e esperou. Ele teve, sim, atitudes muito questionáveis, que a gente vai falar um pouco mais à frente na sua jornada, mas Deus foi melhor que ele, né? E conseguiu dar umas costuradas aí nas besteiras que Abraão fez, certo? E Sara, vamos falar um pouquinho de Sara. Sara é uma mulher que era muito... uma mulher diligente, né? Vamos pensar assim. Sara foi uma mulher diligente. Lá no Código de Hammurabi, que era a lei que eles seguiam, tinha uma previsão de que uma mulher estéril, ela poderia dar uma escrava para o seu marido engravidar, e ela ia criar aquele marido, ela ia criar aquele filho como se fosse dela, certo? Então, o que ela fez não é uma coisa absurda. A gente coloca assim a lente dos dias de hoje e a gente fica meio horrorizado, né, com essa história. Eu fico barbarizada com isso. Mas era um costume daquela época. Então, lá de onde ela veio, da Mesopotâmia, onde eles vieram, isso era comum de ser feito. Bom, eu não consigo engravidar, meu marido precisa ter uma descendência, certo? Inclusive, Deus falou para ele que ele ia ter uma descendência. Então, peraí que eu vou resolver isso aqui. Toma aqui a minha escrava. Né? Faz aqui um filho nela. E aí, aconteceu que foi o contrário. Ela não estava na Mesopotâmia.
Lembra que Deus tirou ele da terra dele, mandou Abraão sair da terra dos teus pais, sair da terra da tua família, e mandou ele ganhar o mundo. E aí eles foram parar em Canaã, uma terra estranha. E aí lá em Canaã, quem foi prestigiada porque estava grávida foi a escrava. Entendeu? Não foi a Sara que foi prestigiada. Quando a menininha lá apareceu com o barrigão, a Sara se sentiu humilhada, porque na passagem bíblica, lá fala que a escrava olhava para ela com um ar de superioridade, tipo, quem está grávida sou eu, você é uma imprestável, você não pode gerar. E as pessoas da cidade também, com certeza, né, olhavam para ela também com esse olhar. Então, ela era uma estrangeira, que ela estava fazendo o que ela aprendeu ali de onde ela vinha, e aí ela foi hostilizada, né? E ela também se sentiu hostilizada, porque também tem aquela coisa, né? O que a gente pensa, tem aquela coisa, o que eu penso, o que as pessoas pensam, e o que eu penso que as pessoas estão pensando a meu respeito. E isso daí vira uma loucura na cabeça da gente, né? Então, provavelmente a Sara estava assombrada com tudo isso, né? Se sentindo menos e tudo mais. E ela foi muito mal vista. Aí vamos pensar um pouquinho como era essa menina Agar. Agar foi dada como escrava, possivelmente naquela treta lá que eles tiveram com os egípcios, por causa daquele mal entendido lá que Abraão entregou a Sara lá para fingindo que ela era irmã dele. Em alguma ocasião dessas que eles tiveram essa treta com os egípcios, eles ganharam uma escrava, alguns escravos, dentre eles provavelmente a Agar veio de brinde, veio no comboio. E possivelmente era uma garota, gente, ali com seus 13 anos, 14, certo? E Agar era uma idosa, Esther era uma idosa, né? E aí aquela menina grávida, possivelmente antes disso passava por aí, né, naquelas vestes egípcias que eram mais sensuais, era um outro tipo de vestimenta, ela preservava possivelmente ali os costumes dela. E aí era uma coisa que era muito desconfortável para Sara. Vamos tentar ficar um pouco na pele dela aqui. Mas a gente precisa lembrar que o filho que a escrava teria era dela, tá? O filho não era da escrava. A escrava vai, no máximo, amamentar aquele bebê, vai ser a ama de leite daquela criança. A escrava não vai cuidar, não vai ser mãe do bebê. A mãe é a Sara. Então, Ismael foi filho dela por pelo menos 7 anos. E aí, no meio dessa história toda, né, a Sara ela é colocada como a culpada, como a encrenqueira, como a precipitada, né, como a culpada até nos dias de hoje sobre guerra, sobre tudo, porque dizem que ela se precipitou, que ela quis, né, meter os pés pelas mãos. Mas assim, será que ela é mesmo? Quem é que estava no controle dessa história desde o começo? Era Abraão, era Sara, era Agar? Ou era Deus que estava no controle desde sempre? Certo? A Sara, na verdade, ela foi só mais um instrumento para multiplicar a descendência de Abraão. E muitas vezes a gente, na nossa ansiedade, por fazer a nossa vontade, né, que é assim uma vontade nossa disfarçada de vontade de Deus, a gente erra. Mas a misericórdia de Deus é capaz de transformar os nossos erros em acertos, certo? E aí, vamos entrar aqui na história de Agar. Agar. Quem era Agar na fila do pão, gente? Agar era uma escrava de uma mulher, uma pessoa sem prestígio nenhum. Não era ninguém. Além de ser escrava, era pior ainda se você fosse escravo de uma mulher. Então você não era nada mesmo, entendeu? Ela era assim, vocês imaginam que uma escrava de um egípcio, uma mulher que era escrava de uma egípcia que era escrava, era aquela que maquiava, era aquela que, assim, não tinha... Era uma escrava supérflua, vamos dizer assim, né? Não tinha tanta serventia. E aí ela não era realmente ninguém na fila do pão. E essa história deles, ela vai oferecer para a gente muitas lições sobre a fidelidade de Deus. E mesmo em momentos de desespero, de abandono, essa Agar, que era uma serva egípcia, e o filho dela, o Ismael, estava numa situação extremamente difícil, mas Deus interveio na vida deles, mostrando ali a compaixão, a provisão e a fidelidade. Certo? E aí, vamos entrar aqui na hora da treta.
Um minutinho. Um momento fatídico, né? Vamos entrar lá em Gênesis 21, quando finalmente a Sara fica grávida. Porque Deus primeiro promete para Abraão que iria multiplicar a descendência dele na terra. Só para Abraão. Aí da segunda vez é que ele inclui a Sara na promessa. Aí eles ficam mais espertos para entender que Sara também estava incluída, porque antes era só Abraão. Aí depois, quando ele muda o nome dela para Sarai, o nome dele para Abraão, que era Abrão, troca de Sarai para Sara, é que realmente ela vai ser incluída nessa promessa. E aí Deus cumpre essa promessa de Sara, lá em Gênesis 21. Vamos lá. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha orientado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Vamos falar sobre esse trecho aqui daqui a pouco. Tá? E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Entregou: toma, o filho é teu. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não vejo morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Bom, fiquei arrepiada aqui lendo o texto. É muito bonito. Algumas interpretações falam que Sara viu, aqui essa tradução aqui que eu peguei, fala que Sara viu Ismael caçoando de Isaque. Mas eu pesquisei e vi que a tradução correta diz que Ismael ria com ele. Eles estavam brincando juntos. Estava ali o irmão que tinha 14 anos, né? Se Abraão tinha 86 quando Ismael nasceu e Isaque nasceu, Abraão tinha 100, então Ismael tinha 14 anos. Quando Isaque foi desmamado, imagina que ele tinha uns 4 anos, né? Que eles fazem uma festa e tal. E aí eles estavam ali brincando juntos. Eu acho que era por aí a idade que eles tinham. E aí eles estavam rindo juntos, eram irmãos, né? O irmão mais velho protegia o mais novo, tal, enfim. Então, não cabe essa interpretação de que ele caçoava do menino, né? E tem gente que é mais maldoso ainda, que fala que Sara pode ter visto ele, tipo, fazendo algum toque libidinoso, sabe, no irmão, alguma coisa assim, por isso ela ficou irada, mas não é bem isso, certo? Na verdade é que Sara, depois dela ter o filho do ventre dela, ela achou que o filho dela realmente merecia mais do que o filho da escrava. Como assim? Eu tenho um filho e o filho da escrava vai herdar mais do que o meu filho? Porque o Ismael tinha direito ao dobro da herança do Isaque, porque ele era mais velho. Certo? Então, ela manda ele embora,
Na verdade, é realmente uma questão por causa de herança, e ela, como sendo a esposa, né, não quis aceitar que o filho de uma escrava fosse o herdeiro principal, né, do marido dela. Mas aí a gente pensa, aquele menino, ele tinha sido o filho querido deles por muito tempo, uns 10 anos, 9 anos, 11, sei lá quanto tempo, certo? Ele era o filho da Sara, antes dela realmente ter o filho dela no ventre, antes do Isaac vir no ventre dela. E aí depois, o filho dela nasce, e aí eles vão ser expulsos, e aí a pobre da Agar, que nem era mãe do menino, nem pode criar o menino, agora toma, o filho é seu. Entendeu? Simplesmente assim, é seu. Mas não era, e agora eu vou ter que amar esse menino, vou ter que cuidar desse menino. Né? E aí ela sai dali com tudo isso, né? Com todo esse peso. Então, assim, você imagina a carga de mágoa, a carga de sentimentos naquele momento, por parte de Abraão, que ficou com o coração pesado naquele momento. A Bíblia fala que o coração dele pesou, porque era o filho dele, ele tinha amor por Ismael. Por parte do Ismael, que ficou sem entender nada. Poxa, meu pai, minha mãe, Sara era mãe dele. Por que eles estão me mandando embora? Né? Não, quero ficar aqui com meu irmão, estava aqui brincando com ele, o que aconteceu? E aí acontece todo esse pandemônio, né, na verdade. Aí, Abraão, ele despede os dois, ele acaba concordando com o que Sara falou, mas o jeito que ele despediu os dois condenou eles à morte, certo? Abraão foi extremamente irresponsável com o que ele fez. Porque Deus falou, olha, a sua descendência é de Isaac, ok, Deus falou isso. Mas Deus não falou que era para ele largar Agar e o menino para morrer no deserto. Deus não disse isso em momento nenhum. E ele foi extremamente irresponsável, porque ele deu para eles água e um pouco de pão, que não ia dar para eles ficarem, sei lá, 2 dias, pouco tempo ali no deserto. E para eles chegarem em algum lugar ia demorar mais tempo, eles não iam conseguir carregar comida suficiente. Abraão era rico, gente. Ele poderia ter disponibilizado uma caravana para acompanhar eles até algum lugar decente, poderia ter dado uma estrutura para eles se estabelecerem em alguma cidade. Ele era rico, ele podia ter feito tudo isso. Mas ele entregou eles para morrer, entendeu? Ele ficou com o coração pesado, mas ele foi extremamente covarde, sabe? Então, assim, não faz sentido isso. Ele tinha condições, por exemplo, de mandar pessoas para ir carregando a comida para eles. Ele podia ter feito muitas coisas. E aí vamos entrar um pouquinho na teologia da suspeita, que eu adoro. Porque é engraçado que se a gente for fazer umas contas aqui, quando Isaac chegou mais ou menos na idade que Ismael tinha, quando Abraão entregou eles para morrer, o que Deus fez? Deus foi lá e pediu para ele entregar o filho, não foi? Para ele sacrificar. E eu acho que era Deus falando assim, tá vendo? Agora você deixou o outro morrer? Então, para você lembrar do seu filho que você matou, porque acho que Abraão, não sei se Abraão sabia que ele estava vivo, que não estava, não sei realmente se Abraão tinha conhecimento que eles sobreviveram. Eu acho que Deus fez uma vingancinha, assim, deu um sustinho nele para ele se lembrar do filho que ele entregou para morrer. Sabe? Então, eu falei assim, agora me entrega aqui esse seu precioso. Então, eu gosto de pensar assim, nesse sustinho de Deus para Abraão ficar esperto, entendeu? Para ele se arrepender, já que ele tinha largado o outro filho dele para morrer. E outra coisa também que eu fico pensando é que, quem sabe se Abraão também tomado pelo arrependimento, sabe? Se ele ficava ali muito melancólico, se ele ficava muito triste pensando em Ismael, não sei. E aí, quando Isaac chegou na idade mais ou menos que Ismael tinha, ele ficava se lembrando do Ismael, e aí foi lá e falou assim, não, eu não mereço. E aí achava que Deus queria castigar ele por causa do que ele tinha feito, e achou que Deus mandou ele matar o Isaac. Que pode ser tudo vozes da cabeça dele, não é verdade? Então eu gosto de brincar com essas teorias, de pensar que pode ter sido alguma coisa nesse sentido, que Deus também foi lá e mandou ele matar Isaac, já que ele tinha entregado Ismael para a morte, certo? Mas, enfim, eu imagino que se Deus realmente concordou com isso, que Deus mandou ele despachar os dois,
embora não mandou matar os dois, Deus concordou, né, dele despachar, porque a herança tinha que ser de Isaac. Deus fez isso mesmo porque a vida de Ismael e de Agar ia ser um inferno na mão da Sara, né? Sara era a senhora da casa, então ela ia continuar batendo neles, ela ia fazer um inferno, porque ela era totalmente consumida pela raiva, né? Toda vez que ela olhava para Agar, ela lembrava daquela humilhação que ela sentiu quando a Agar estava grávida, né? E ela não estava, e ela foi ficar grávida só depois de idosa, né? Que Deus foi honrá-la, né? De fato. Então, acho que Deus acabou que livrou eles fazendo isso, certo? E uma coisa também que me pesa muito a cabeça é que Abraão sequer deu a bênção, né, para Ismael, que é uma coisa tão simbólica, né, nessa cultura, você vai lá e dá a bênção para o seu filho. Mas Deus, na infinita misericórdia dele, ele foi ao encontro daqueles dois lá no deserto, pela segunda vez, né? Porque quando Agar estava grávida, que Sara deu uma pisa nela, e ela fugiu para o deserto, Deus foi lá, mandou o anjo. Ela lá no deserto parada, Deus foi lá e mandou o anjo e falou para ela voltar. Eu não sei se eu devia ter feito isso, mas mandou ela voltar, foi ao encontro dela e salvou eles de novo. E aí, nesse momento, Deus incluiu ele nos planos. Deus tinha um plano maior para Agar e para Ismael, apesar da dureza do coração de Abraão e de Sara, certo? E aí Yahvé foi lá e restaurou a dignidade de Agar, mostrou para ela uma fonte, e aí ela pôde dar água para Ismael. Foi aquele texto que eu li para vocês agora há pouco, que eu me arrepiei toda de ler. E aí é para a gente lembrar, gente, que a moral dessa história é que Deus, ele ouve os necessitados. E assim como Deus ouviu o choro de Ismael lá no deserto, ele continua ouvindo o clamor dos necessitados hoje, certo? E esse princípio de que Deus ouve os necessitados nos lembra que, independente da situação, Deus está atento às súplicas, especialmente daqueles que se encontram em situações de desespero e vulnerabilidade. Mas cabe a nós, né? Vamos lembrar que é a igreja de Deus, né? Cabe a nós. Deus vê e ele não ignora. A revelação de Deus a Agar, como El Roi, quando ele encontrou ela grávida, enfatiza que ele não é indiferente às nossas lutas. Ele vê cada um de nós. Deus provê e Deus intervém. A provisão da água que ele trouxe nessa segunda vez para Agar e Ismael no deserto é um exemplo disso. E Deus oferece esperança e futuro. Ele não só atendeu as necessidades imediatas de Agar e de Ismael, mas também ele prometeu um futuro e uma esperança para eles, transformando ali uma situação de desespero em uma promessa. Isso reflete o coração de Deus para os necessitados, que ele deseja não só aliviar o sofrimento ali temporariamente, mas ele quer dar um futuro melhor para as pessoas também. E Deus chama a gente para agir. Essa história serve como um chamado para que nós, seguidores de Cristo, né, para os seguidores de Deus, e hoje, né, nós, seguidores de Cristo, que a gente reflita o caráter dele nas nossas ações, especialmente em relação aos necessitados. E assim como Deus cuidou de Agar e de Ismael, então ele chama a gente para ser instrumento dessa compaixão e da provisão dele, porque ele não vai mandar, né, um maná no deserto, igual ele fazia nesses relatos bíblicos, né? Ele vai precisar que cada um de nós se mantenha atento ao grito, né, do desesperado ali no deserto, ao grito, né, dos vulneráveis, né, das pessoas que não são ninguém na fila do pão. Ele vai precisar de nós para estender a mão para ajudar, né, para a gente apoiar e amar todas essas pessoas que estão ali na escória da sociedade mesmo. Então, esse paralelo, né, da ação de Deus com os necessitados, né, hoje em dia, ele lembra que Deus é um refúgio para os desamparados, um provedor para os famintos e um pai para os órfãos. E ele chama a gente para ser parte dessa obra, certo, no mundo, e encoraja nós aqui da Igreja da Garagem a olhar além de nossas próprias necessidades e a servir aqueles que estão à margem da sociedade, né, que por uma briga na família, sabe, uma contenda maligna dessa, sabe, as pessoas ficaram sem lar, foram expulsas de casa, né, ficaram sem ter para onde ir. Quantas histórias dessas a gente não conhece, das pessoas que estão por aí pelas ruas jogadas à fome, por contendas, coisas que parece que não tem solução.
né? Mas Deus, na misericórdia dele, ele pode agir através de nós. Então, que a gente seja esse instrumento, sabe, para levar o amor de Deus e a misericórdia dele para prover um futuro para todo mundo que precisa, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês e obrigada. E boa noite. Viu? Viram como eu sabia, como ela ia falar para a gente aquilo que a gente estava precisando escutar? Deus sabe de todas as